Hoje vamos discutir sobre as 10 casas mais assombradas da América. Na verdade, algumas dessas casas parecem estar repletas de fantasmas e seres assustadores em todos os cantos. Ou pelo menos é o que dizem as pessoas que passaram uma noite provavelmente sem dormir em uma dessas casas. Durante os julgamentos das bruxas de Salem, ocorreram muitos eventos terríveis. Embora a cultura popular tenha exagerado a perseguição das mulheres pelos puritanos, que as acusavam de serem noivas de Satanás, sabemos que pelo menos uma dúzia de mulheres foi enforcada. E, vamos ser honestos, mesmo que você não acredite em magia, feiticeiros e bruxas, é provável que as almas daqueles que foram injustamente mortos permanecem presas em um único local, supostamente corrompido por forças malignas, resultem em algum grau de assombração para qualquer pessoa envolvida diretamente ou indiretamente em suas mortes, concorda? É por isso que a história da mansão Turner Inn em Salem é tão fascinante. Conhecida como a Casa das Sete Torres, essa residência foi o local onde o renomado autor Nathaniel Hawthorne passou grande parte de sua infância, ouvindo histórias sobre os assassinatos de bruxas em Salem, especialmente sobre o papel do seu tetravô, o juiz Hawthorne, nesses eventos. E, para esclarecer, Nathaniel Hawthorne acrescentou o W em seu sobrenome especificamente para se distanciar da triste história associada a ele. O juiz Hawthorne, conhecido por suas visões puritanas e comportamento geralmente rude, pessoalmente ordenou a execução de várias mulheres, alegando que elas possuíam poderes mágicos. Esses poderes mágicos aparentemente não eram utilizados para escapar das situações infames e torturosas durante os interrogatórios. De qualquer forma, Hawthorne faleceu sem demonstrar remorso por ter essencialmente assassinado várias mulheres inocentes, e Hawthorne ficou profundamente afetado pelo que descobriu sobre a vida e ações de seu tetravô. Tanto é que ele acreditava que a casa provavelmente estava assombrada devido à associação com as ações do seu tetravô. Hawthorne tinha parentesco com os proprietários da casa, como pode ser observado. Quanto aos fantasmas que supostamente habitavam a casa, relatos de visitantes afirmam ter visto desde o fantasma de uma criança pequena até figuras sombrias que ficam à margem de sua visão, observando silenciosamente e talvez julgando você por qualquer erro ancestral. Não é de se admirar que Hawthorne quisesse deixar o local o mais rápido possível. Nas histórias de casas assombradas, geralmente os fantasmas e demônios que assombram a propriedade são malévolos por natureza, buscando causar danos emocionais ou físicos àqueles que se envolvem com seus assuntos sobrenaturais. No entanto, os fantasmas que supostamente assombram a mansão são uma exceção notável a essa regra amplamente aceita sobre fantasmas. Dizem que a luxuosa mansão com quase 50 quartos é assombrada pelo casal que a construiu. A principal teoria dos especialistas em fenômenos sobrenaturais e dos guias turísticos da mansão é que o casal simplesmente se recusa a partir. Talvez porque a casa seja realmente bonita. Ao olhar uma foto dela, é possível entender porque é considerada uma casa extremamente bonita. Eles investiram muito tempo e esforço na construção dessa estrutura. Então não é surpresa que se recusem a deixá-la mesmo após a morte.
E, sem dúvida, o fenômeno paranormal mais comum relatado na casa é o repentino e inexplicável cheiro de rosas enquanto se perambula pelo que costumava ser o quarto dos Optic. Se alguém estiver se perguntando sobre o significado de tal aroma, Georgina tinha uma paixão obsessiva por rosas. Ela chegou a fundar um clube em sua homenagem, a Sociedade das Rosas de Portland. E um ramo dessa sociedade ainda celebra a flor até os dias de hoje. Outros eventos assustadores na mansão Optic incluem o som dos jardins assombrados, pois até mesmo os bons fantasmas têm trabalhado muito até os dias de hoje. Aqueles familiarizados com a série Sobrenatural dirão que a melhor maneira de garantir que uma casa fique bem assombrada é garantir que muitas pessoas tenham morrido lá. Quanto mais trágica e inesperada for a morte, melhor. Isso ocorre porque as pessoas que morrem de velhice geralmente não têm muitos assuntos pendentes neste plano mortal, além de assistir aos seus programas de TV favoritos. Bem, no caso da casa Winchester, não faltaram tragédias para o antigo proprietário Thomas Winchester. Antes mesmo da construção da casa, o terreno em que foi erguida era um cemitério, uma maneira bastante sólida de garantir que você receba a visita de pelo menos um fantasma e talvez até mesmo um esqueleto. Após a construção da casa, tanto o filho de Thomas quanto a filha morreram lá. Seu filho faleceu aos 18 meses de idade devido a uma febre escarlatina, e sua filha cometeu suicídio aos 22 anos após ter o coração partido por seu amante. Dizem que ambos os filhos de Thomas ainda perambulam pela casa como fantasmas. Os visitantes ocasionalmente ouvem o som de passos de criança interrompidos apenas pelo riso inexplicável de uma criança ou pelo som assombrado de uma jovem mulher percorrendo os corredores incessantemente, sem saber ao certo o que fazer. Vamos para o número 7, a casa de Mark Twain, no estado de Nova York. É frequentemente dito que o destino ou qualquer força inexplicável que guie nossas vidas, se existir, certamente tem senso de humor. Isso é comprovado pela suposta existência de fantasmas em uma casa que já foi ocupada pelo renomado autor Mark Twain. Este impressionante e imponente prédio de pedra marrom já era alvo de rumores de assombração muito antes de Mark se mudar para lá. Embora o autor não parecesse se importar, Mark era extremamente cético e, segundo relatos, certa vez respondeu a uma aparição fantasmagórica sacando uma arma e atirando no fantasma. Talvez seja necessário explicar essa situação. Dizem que Mark estava ciente da reputação assombrada da casa e não se preocupava com isso. Em uma noite, ele viu um pedaço de madeira na lareira começar a flutuar no ar, como se estivesse sendo carregado pela mão de um espectro ou talvez um demônio. Não podemos ter certeza. De qualquer forma, Mark não achou nada engraçado. Pegou sua arma e atirou na madeira em movimento, resultando em uma grande poça de sangue. Mark insistiu que o sangue deveria ser de um rato ou algo parecido, não de um fantasma, porque fantasmas não existem e, se existirem, certamente não sangram quando são baleados. Então, o que isso tem a ver com o destino ter senso de humor? Bem, apesar do fato de Mark ter vivido na casa por apenas um ano e ser conhecido por sua atitude cética, desde então as pessoas relataram ter visto um dos fantasmas como sendo o próprio Mark Twain, com uma pessoa afirmando que o fantasma do autor não ficou nada satisfeito por ser avistado e simplesmente explicou que tinha outros assuntos para cuidar antes de desaparecer. Clássico Mark. Número 6. A casa e pousada Farnsworth, localizada na Pensilvânia.
Até agora, mencionamos lugares que supostamente são assombrados por apenas alguns fantasmas no máximo. Vamos elevar um pouco o nível e falar de uma casa que supostamente é assombrada por cerca de uma dúzia de fantasmas, uma verdadeira festa de fantasmas no campo. Conhecida como a Casa e Pousada Farnsworth, este modesto edifício já serviu como um hospital improvisado durante a Guerra Civil. Isso provavelmente te leva a pensar: todos os fantasmas são soldados, certo? Bem, alguns deles são, com visitantes relatando o som de botas batendo à noite, como se os soldados que perderam as suas vidas ainda estivessem em patrulha. No entanto, também há relatos do fantasma de um jovem menino que adora pregar peças nos convidados. E há um suposto fantasma de uma parteira que continua trabalhando desde os últimos 100 anos. Dizem que, ocasionalmente, os convidados sentem como se uma mão firme, porém estérea, os cobrisse durante a noite enquanto adormecem, o que é bastante aterrorizante. Talvez a presença mais interessante seja a de uma ex-cozinheira, que às vezes é avistada vagando pela cozinha em busca de ingredientes, como se estivesse prestes a preparar uma refeição. Dizem que essa aparição às vezes é tão real que os membros da equipe e clientes a confundiram com outro membro da equipe. E em uma ocasião, contam que o fantasma empurrou uma garçonete que serviu uma refeição mal cozida. Se isso for verdade, nos dá pelo menos uma ideia do que Eric Jacquin fará quando partir deste mundo. Número 5. A Mansão Lamp, localizada no Missouri. Estamos aproximadamente na metade do vídeo e é um bom momento para observar que, é claro, não temos evidências concretas da existência de fantasmas e, sem dúvida, há muitos céticos assistindo a este vídeo. No entanto, há algo fascinante nas histórias de fantasmas. Vale ressaltar que muitas pessoas não acreditam em fantasmas simplesmente porque não conseguem compreender por que alguém continuaria ressentido por séculos após a morte. Certamente, nesse ponto, eles superariam isso ou encontrariam algo melhor para fazer com seu ilimitado tempo livre, como explorar Marte ou assistir filmes da Marvel gratuitamente. É por isso que a história das assombrações na Mansão Lamp é, em minha opinião, mais incrível. Digo isso porque uma das principais aparições relatadas é a do fantasma do antigo proprietário, o conhecido sedutor William Lamp Jr., espiando mulheres tomando banho. Isso é basicamente o que dizem que o fantasma faz, além de supostamente brincar em abrir portas por diversão, o que é uma acusação estranhamente específica a se fazer a um fantasma. Estou quase convencido disso. Número 4. A Casa King, localizada em Alabama. Como mencionamos anteriormente, para que uma história de fantasma pareça autêntica, é necessário haver um motivo para o espírito de uma pessoa falecida há muito tempo ainda permanecer por perto. Se as histórias forem verídicas, o fantasma de Edmund King tem um motivo assim, na forma de uma grande quantidade de ouro supostamente enterrada em algum lugar dos terrenos da Casa King, que possui o nome apropriado. O fenômeno mais comumente relatado pelas pessoas da região é avistar o próprio King, ou pelo menos seu fantasma, vagando pelo que costumava ser um pomar de pêssegos, carregando uma pá e uma lanterna, procurando incessantemente por um tesouro que provavelmente está enterrado embaixo de um estacionamento ou algo parecido, se é que realmente existiu. No entanto, ao longo da história da casa, foram relatadas coisas incomuns, como histórias de um porco assado voltando à vida e gruindo quando os convidados tentavam comê-lo durante a Guerra Civil, e o fantasma de uma criança maltratada retornando do além e assumindo uma forma de um pássaro gigante, tentando bicar os olhos de sua mãe. Dizem que isso ocorreu novamente durante a Guerra Civil e é facilmente uma das 10 coisas surpreendentes que já ouvi sobre um suposto fantasma fazer.
Vamos para o número 3, a Mansão Lori, localizada na Louisiana. É raro que uma casa assombrada seja conhecida por algo além de suas assombrações, mas esse é o caso da Mansão Lori, devido à sua associação talvez com algo ainda mais inexplicável do que ruídos noturnos. Nicolas Cage. Sim, esta é a casa assombrada que Nick Cage comprou durante aquele período em que ele estava um pouco extravagante e adquiriu, entre outras coisas, uma pirâmide gigante, uma ilha e uma cabra albina, que ele tentou deduzir nos impostos. Mas essa é uma história para outro dia, e acredita em mim, é uma história interessante. Deixando Cage de lado, a mansão é conhecida por ter sido cenário de cenas verdadeiramente horríveis de tortura e depravação, principalmente perpetradas pela antiga proprietária, Madame Lalaurie, contra seus escravos. As autoridades só descobriram isso quando uma das vítimas escolheu incendiar a casa, preferindo ser queimada viva a enfrentar outro dia com Lori, o que demonstra a terrível natureza de suas ações. Desde então, as pessoas relatam desde gemidos inexplicáveis até sons de passos, e estudantes de uma escola para meninas que costumava usar o prédio às vezes acordavam com hematomas aleatórios. Houve relatos de serem violentamente empurrado ao caminhar pelos corredores sozinho, o que está de acordo com os relatos do comportamento de Lalaurie, que também é dito ter abusado de suas próprias filhas, além dos escravos. No entanto, é interessante, mas sabemos que você está aí pensando no que o Sr. Cage pensa sobre tudo isso. Bem, Nick Cage supostamente comprou a casa precisamente por causa de seu passado notório e, segundo algumas fontes, passou apenas uma noite lá antes de sair e decidir que nem ele queria lidar com aquele nível de loucura. Número 2. A Casa Saley, localizada em Kansas. Normalmente, os fantasmas não são seletivos ao escolher suas vítimas. Basta estar próximo ao local onde eles assombram para se tornar um alvo de assombração. E é isso que torna o fantasma da chamada Casa Saley tão intrigante. Batizada em homenagem a uma jovem chamada Saley, que supostamente viveu lá há muitos anos, a Casa Saley é conhecida por ser uma das residências particulares mais assombradas dos Estados Unidos. Parece que as angústias de Saley, tanto antes quanto depois de sua morte, são direcionadas principalmente aos homens. A propósito, quando menciono residência particular, quero dizer que essa casa frequentemente é colocada à venda e, em seguida, retirada rapidamente do mercado devido a ofertas falsas. Durante minha pesquisa, encontrei vários artigos que mencionam tentativas de venda da casa, seguidas pela retirada do mercado devido a ofertas falsas ou tentativas de inflacionar muito o preço com base em sua notoriedade passada. Mas essa é uma história para outro momento. De acordo com a lenda, Saley foi morta durante uma operação mal sucedida realizada em sua casa. A maioria das versões afirma que ela passou por uma apendicitomia e, desde então, se tornou um fantasma, atacando qualquer pessoa que se assemelhe ao homem que lhe tirou a vida. Isso inclui aparentemente qualquer homem de estatura alta que esteja dentro ou nas proximidades da casa. A vítima mais conhecida de seus ataques foi um homem chamado Tony Pickman, que, enquanto morava na casa, alegadamente foi arranhado e mordido por uma entidade invisível e, em uma outra ocasião, foi levantado no ar por ela. Compreensivelmente, Tony se mudou com sua esposa e seu recém-nascido, logo após esses incidentes, especialmente depois de ouvir comentários dos vizinhos sobre as luzes do quarto de seu filho permanecerem acesas durante toda a noite, mesmo quando ele e sua esposa as desligavam, além de terem transferido seu filho para o quarto deles por questões de segurança. Antes de irmos para o último, que é o número 1, vou deixar um recado aqui para você. Se você quiser aprender a editar vídeos usando apenas o celular, eu deixei um link do meu curso na descrição deste vídeo e também na primeira mensagem fixada aqui nos comentários.
Então bora lá, mas antes disso, vejam aí o número 1. E agora vamos para o número 1, localizado em 1600 Avenida Pensilvânia, em Washington. Sim, estamos falando da Casa Branca. Uma crítica comum que se faz às aparições de fantasmas é que as pessoas que afirmam tê-los vistos geralmente têm muito a ganhar com o interesse e a curiosidade gerados por um prédio grande e assombrado, seja em termos financeiros, fama ou infâmia. Por esse motivo, gostaria de incluir retroativamente um aviso em que cada uma dessas entradas anteriores, embora eu acredite que isso não seja estritamente necessário, apenas para garantir que não haja dúvidas. Sim, sabemos que muitas aparições de fantasmas têm explicações plausíveis e a maioria delas provavelmente foi exagerada ou até mesmo inventada. No entanto, é justamente por esse motivo que as histórias sobre a Casa Branca ser assombrada desperta tanto interesse. Sendo local de poder e residência do líder do mundo livre, qualquer pessoa que esteja na Casa Branca já é provavelmente influente e bem-sucedida em sua área de atuação, tendo pouco a ganhar ao afirmar ter visto fantasma. Na verdade, é mais provável que o ao contrário seja verdade, e alegar ter visto um fantasma poderia prejudicar sua reputação e posição. Isso não impediu várias pessoas, desde as primeiras damas até, em um caso notável, uma rainha, de afirmar ter avistado um fantasma na Casa Branca. E em relação a esse último caso, não posso deixar de mencioná-lo sem fornecer alguns detalhes. Essa história ocorreu em 1942, quando a rainha Guilhermina dos Países Baixos desmaiou ao ver a aparição fantasmagórica do ex-presidente Lincoln do lado de fora da porta de seu quarto. O que Lincoln queria não está claro. O que torna tudo ainda mais estranho é que a Casa Branca aparentemente está ciente desses relatos e, em raras ocasiões, admitiu que funcionários do serviço e até mesmo presidentes têm experimentado desconforto em uma presença inexplicável ao percorrer os corredores. Por exemplo, a organização sem fins lucrativos, a Associação Histórica da Casa Branca, observa que alguns cães de presidentes se sentem desconfortáveis no local, sendo que os cães do presidente Reagan se recusavam a entrar no quarto de Lincoln em várias ocasiões, preferindo ficar do lado de fora e latir como os cães costumam fazer. Isso é bastante perturbador e vamos ser honestos, embora eu não confie totalmente no Ronald Reagan, estou inclinado a acreditar em seu cachorro. Talvez houvesse realmente algo estranho acontecendo. Se você estiver interessado em saber os nomes dos filmes que eu utilizei para criar este documentário, deixarei os títulos na descrição do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Valeu!